Largo da Ordem é um dos cartões postais mais conhecidos e bonitos da capital paranaense, um lugar que recebe milhares de turistas todos os anos. E é aqui, em meio a prédios históricos e igrejas centenárias, que está o Palácio Garibaldi, sede da Sociedade Garibaldi, um importante palco de integração entre as famílias italianas que vieram para cá no século XIX. O diretor cultural da Sociedade Garibaldi, Rubens Genaro, conhece, e muito bem, os detalhes dessa história. Genaro, em que contexto o Palácio Garibaldi foi construído? No final dos anos 80 do século XIX, muitos italianos imigrantes que chegavam nos portos do litoral, quando vinham para Curitiba, aumentaram vamos chamar assim, o adensamento da comunidade italiana na cidade de Curitiba. Nesse momento, a comunidade entendeu que deveria construir uma obra de arquitetura que fosse referência para a comunidade. Então, de 1883 a 1900, a comunidade ítalo-brasileira erigiu o Palácio Garibaldi. Società di Mutuo Soccorso fra Italiani Dimoranti nello Stato di Paraná. Ou seja, quem chegava, e a maioria chegava em péssimas condições, tanto físicas quanto econômicas, subia até Curitiba e eram triados aqui no palácio, onde eles eram eventualmente levados a empregos, a situação de melhorar a sua saúde, enfim. Como mútuo soccorso, a sociedade cresceu e se desenvolveu. Em 1993, o prédio passou por uma restauração completa. Um trabalho que levou 3 anos e foi comandado pelo arquiteto Paulo Malucelli. Paulo, a parte externa do prédio, quais são as características da arquitetura? Bom, essa edificação, datada de 1904, né, a inauguração dela, é uma obra, nessa época, com características muito simples. E, passado 30 anos depois, ela teve uma intervenção, através de um arquiteto, João de Mio, e passou a ser uma obra de características neoclássicas. Como que a gente percebe isso? Que você encontra as cimalhas, você encontra os ornamentos que suportam as varandas. O que são as cimalhas? As cimalhas são essas molduras que envolvem o prédio, né, e que envolvem também as esquadrias, né? Depois, no coroamento de cima, nós vemos cimalhas mais sofisticadas, com mais ornamentos, com mais frisos, e depois coroando lá em cima 4 pinhas, né? Que você vê que elas são bem ornamentadas, bem desenhadas, que era para dar imponência na obra. Eu acredito que o Palácio Garibaldi, em termos de obra de arquitetura, para homenagear a figura do Giuseppe Garibaldi no mundo todo não tem igual. Esse é o maior e melhor palácio em homenagem ao Garibaldi em todo o mundo. Nem na Itália tem algo assim. Por que Giuseppe Garibaldi? Em homenagem àquilo que é considerado o grande homem do século XIX, o herói dos 2 mundos, porque atuou no Brasil e com a sua esposa Anita Garibaldi, depois de retornar à Itália, durante praticamente 20 ou 25 anos, ele trabalhou militarmente a unificação da Itália. Unida a Itália, o Garibaldi passa a ser o grande César, o grande revolucionário, ou seja, o Che Guevara que deu certo no século XIX. Quais foram as grandes comemorações, os grandes eventos que já passaram por esses salões aqui do Palácio? São inúmeros, são muitos ao longo desses 100 e tantos anos de história. Eu creio que na década de 10, na década de 20, o Palácio ele sediava as grandes manifestações culturais, tanto de pintura, quanto de teatro, quanto de música, na capital do Paraná. A partir dos anos 30, ele incrementou isso também com sessões históricas de cinema e todos os eventos que a mídia da época permitia e a comunidade. Então, é uma fase que nós temos registros históricos e há um sem número, como óperas, celebrações, aniversários, casamentos.
mas quando chega no período da Segunda Guerra Mundial, em 1943, o prédio foi... Sofreu uma intervenção? Sofreu uma intervenção do então governo do Estado, corroborado pela ideia de que havia no Palácio Garibaldi manifestações contrárias ao governo brasileiro em função da guerra. O que nós discordávamos e discordamos sempre. Mas em função de uma atitude oficial, o prédio sofreu intervenção e de 1943 até 1962, por ironia ou não, foi o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Os móveis que estão ali dentro não são os originais? Não, móveis não foram, né? Na época da guerra houve uma invasão, né? Isso aqui era a comunidade italiana, e era um dos países que formava o terceiro eixo na época, e durante a Segunda Guerra Mundial, isso aqui se tornou uma área de inimigos. E as pessoas invadiram a sociedade e deterioraram, quebraram os móveis. Há uma história até de se jogar um piano lá de cima, um piano que existia aqui dentro da sociedade. Daí não sobrou nada. Do ano de 62 até a década de 90, os primórdios dos anos 90, o prédio serviu à comunidade ítalo-brasileira, porque não é só do prédio os descendentes de italianos. Existem poloneses, existem alemães, existem afrodescendentes desde os primórdios de 1900, existiram também japoneses. Então, o prédio serviu à comunidade de Curitiba e o Paraná em geral de várias formas, né? Quando em 90 a diretoria que nós viemos a pertencer assume o prédio, ele estava numa situação, do ponto de vista da manutenção, deplorável, né? Com janelas, portas, paredes em estado de precariedade. A restauração, de fato, se iniciou em 1993, quando dentro aqui da sociedade nós fomos chamados para fazer um laudo técnico da situação do prédio naquela época e encontramos o prédio bastante danificado. Fizemos inclusive um laudo com um engenheiro especializado em madeira e ele na época inclusive condenou a estrutura da cobertura. Condenou, colocando em termos técnicos que ela poderia realmente ruir ou até cair a cobertura. A partir daí a sociedade entendeu que teria que ser feito uma recuperação de toda a cobertura e o restauro então passou-se a ser efetivamente feito. Nós trocamos todo o telhado, recuperamos, montamos uma nova estrutura para suportar a cobertura, retiramos todas as telhas, lavamos todas as telhas e recolocamos as telhas. 80% das telhas hoje que estão no prédio são telhas centenárias, de uma olaria bastante antiga aqui da nossa região. Mas o prédio é como ele era em 1934. Nada se perdeu. O assoalho, que era de madeira, continua de madeira. O forro, que era de madeira, continua de madeira com os mesmos desenhos que nós remontamos através de levantamentos fotográficos da época, de fotos antigas. As paredes, o entorno, toda a estrutura de alvenaria de tijolo continua a mesma, ela só foi restaurada, algumas foram arrumadas, haviam janelas que estavam fechadas com alvenaria, nós reabrimos essas janelas, refizemos essas esquadrias com as mesmas características das esquadrias que já existiam, restauramos aquelas que eram passíveis de restauração, esquadrias, portas, cremonas, fechaduras, todas essas que puderam ser restauradas foram restauradas e aquelas que não puderam foram substituídas. Quer dizer, as características não se perderam. Na fundação nós temos uma experiência bacana, porque nós criamos uma adega e nessa adega está lá exposto para quem quiser ver como é que funcionava uma fundação num prédio desse, que era totalmente em pedra. Era uma grande massa de pedra que sustentava todos os tijolos de alvenaria. Essa adega tem uma série de histórias até rocambolescas em função dos acontecimentos que ela viveu. Sabe de alguma? Disse que, além dos encontros amorosos ao longo das décadas, nos períodos críticos, também a adega serviu como local de interrogatório de
desafetos políticos. O interventor do Getúlio Vargas, que era o chamado Maneco Facão, ele tinha uma polícia política muito forte. E como aqui era Tribunal de Justiça, comenta-se que havia alguns interrogatórios um pouco mais violentos na adega, né? Então aqui a gente encontra detalhes da fundação do prédio. Aqui ficou a característica de, mostrando, e foi intencional isso, nós deixamos à vista, à mostra, né, até para que as pessoas tenham conhecimento de como é que era a fundação do prédio, né? Toda em pedra irregular, iam montando, iam emassando, e a partir daí o prédio nasce em cima da pedra com o tijolo maciço de barro, né? Isso aqui foi proposital. Nós temos uma cortina de concreto que segura, né, a fundação, porque nós descemos a adega abaixo do nível do solo existente, né? Perfuramos o solo, afundamos o solo, o piso, e mantivemos justamente para mostrar como é que funcionava isso na época. Era muito difícil construir um prédio desse naquela época? Seguramente. E até por isso que ele durou muitos anos, né? Ele começou em 1888, mais ou menos, 89, foi até 1904. Quer dizer, são alguns anos. E muita gente trabalhando, né? Toda a comunidade italiana presente na obra. E tem um detalhe muito interessante. Lá fora tem uma pedra do Monte Grappa, que fica na fronteira da Áustria com a Itália. E isso veio até o porto de Paranaguá, na década de 20, e subiu pela Estrada da Graciosa em carroções, num esforço extraordinário. O que significa essa pedra do Monte Grappa? Primeiro que é uma pedra que representa os tombados, os soldados todos que morreram em todas as últimas guerras. Mas representa também o esforço, a luta do homem contra as intempéries, e que todos nós, seres humanos, ao longo da nossa vida, talvez sejamos uma pedra bruta que tem que ser esmerilhada, que tem que ser polida para ficar melhor. Paulo, estamos aqui agora na sacada. Pois é. A sacada, além de ser um elemento decorativo muito importante na fachada principal do prédio, a gente entende que a função dela, projetada pelos arquitetos e engenheiros da época, era fazer com que as pessoas que usavam o salão pudessem fazer uso da sacada e poder apreciar da vista maravilhosa que mesmo na época já devia ser, né? O prédio tem um privilégio de estar numa cota acima da maioria das edificações daquela época, né? E numa região bem central. Exatamente. Um pouco acima a gente encontra o brasão. Que brasão é esse? Pois é, esse brasão foi restaurado, é um brasão típico da comunidade italiana da época, né? E foi restaurado de maneira com que ele é a réplica fiel do brasão que existia aqui antigamente. Nesse local que nós estamos, tivemos a honra de abrigar aqui a cenografia do filme Oriundi, que teve como ator principal o Anthony Quinn. O Anthony Quinn ficou aqui nesse local com toda a trupe de filmagem durante mais de 2 meses no ano de 98. Então, acho que a importância da Sociedade Garibaldi é um palácio que está aberto para a cultura, está aberto para as boas coisas da vida.